Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. João 11:35. Jesus chorou. Tá bom? Só esse versículo. Jesus chorou. Esse texto veio ontem numa cena de choro. Chegou meu pensamento. Eu me lembrei do compositor que disse o seguinte: um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de descanso, precisam de remanso, precisam de um sono que os torne perfeitos. É triste ver um homem, guerreiro menino com a barra do seu tempo por sobre os seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que tem no peito, porque ama. Porque ama. E aqui nós temos aquele que nos amou com um amor que nos causa constrangimento, aberto ao choro. O tempo e aquilo que Deus deseja informar ao seu povo, de um Deus atemporal entrando na nossa história, entrando no nosso tempo e desejando mudar. Deus tem os seus discípulos, Jesus tem os seus discípulos, e os discípulos estavam presos no tempo, e Jesus tratou de mostrar que o próprio Deus estava entrando na nossa história e mudando o seu curso. Nossa pergunta para Jesus, esse texto eu já preguei várias vezes, e a pergunta que nós fazemos para Jesus e que as irmãs estavam fazendo: por que não estavas aqui? Por que você não estava participando da minha dor? Por que quando eu precisei, o Senhor não estava? Às vezes temos a sensação de Marta e de Maria. Meu irmão morreu, ele morreu, tudo acabou, porque o Senhor não estava aqui naquele momento, naquele preciso momento que eu aguardava pela sua chegada. Você acredita em relatos bíblicos, não acredita? Você acredita que Deus realiza milagres? Você acredita que vai se encontrar com Deus? Mas você às vezes não acredita que Ele pode agir naquilo que você está passando hoje. Nós acreditamos nos relatos, nós confiamos na palavra de Deus, nós cremos que Ele está inserido nas nossas dores, mas em alguns momentos fragilizados pela dor, frustrados, nós não acreditamos e não confiamos que Ele pode agir hoje, pode estar agindo agora, nesse momento, que Ele pode estar a caminho. Nós somos sufocados pelo tempo e não temos essa dimensão. Meu irmão morreu e tu não estavas aqui. E eu quero me concentrar no choro. Lembrar dos discípulos que na quarta vigília da noite ele chegou. Lembrar de alguns momentos em quando a esperança chegar ao fim, o Senhor estava ali com a sua mão estendida, socorrendo. Ele veio andando por sobre as águas e ensinando que faz tudo conforme a sua vontade. Ele é dono da chuva, Ele é dono do sol, Ele é dono do tempo, Ele é Senhor da alegria, Ele é Senhor da dor, Ele é Senhor do choro. É dono dos montes, do céu, do mar, é dono de todas as coisas. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono deste dia, Ele é o dono dessa hora. O homem, nós
Fomos criados numa sociedade que o homem não pode chorar. Jesus, então, num contexto patriarcal, machista, foi construída a sua personalidade neste meio aonde o homem não pode de forma alguma, hipótese alguma, chorar. E o que Jesus veio mostrar com essa cena? Jesus chorou. Jesus inseriu o choro no seu contexto. Jesus mostrou a cada um de que somos frágeis, que estamos abertos ao choro. E aquele que não chora é porque o coração perdeu a capacidade de chorar, de sentir. E ele se fecha. Aquele que não chora, repito, é porque o coração perdeu a capacidade de sentir. E o choro, depois de seguir em direção a Betânia, o choro é a abertura para essa casa. O choro é a aproximação com essa família. O choro é sentir a dor dessa casa. O choro é se compadecer, é se colocar no mesmo lugar dessa família que chora. Uma sociedade machista, Jesus está informando que é possível chorar. Nós crescemos num evangelho machista também, de pouco afeto, igreja que é reacionária, líderes que são carrancudos, né? São sérios, como dizia o Neruda, sisudos, que não chora, que perdeu o afeto, que perdeu o caminho para o coração, e o próprio Senhor faz um choro, inclui um choro público, diante de todas as pessoas. Um homem de 33 anos chorando publicamente. Olha! E aqueles que estão ao seu redor estão falando, olha como o amava. Olha como ama também a você, a sua casa, a sua família. As pessoas são informadas ao contexto que estão, o momento que estão atravessando, que Jesus chora conosco, chora as nossas dores. Aprenda isso. Precisamos de mais afeto, de mais choro e pouca fala, né? Muitos dizem Senhor, Senhor, mas tem pouco choro, mas tem pouco coração, não entra na vida do outro plenamente. E quando você vai enxergar, quando você notar que é preciso crer e crer para glorificar o nome de Deus, Jesus entra numa casa chorando. Nós fomos criados com uma mensagem de um Deus determinista, um Deus que instrumentaliza as coisas para que Ele seja glorificado. No versículo 4 diz, esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. E nós achamos que Deus provoca os acontecimentos para que Ele seja glorificado. Mas não, o texto está nos dizendo que todos choram, que sinistros, que desastres, que mortes acontecem na casa dos amigos de Jesus e que nós padecemos desses problemas. São humanos, mas é a entrada de Jesus e crer num Deus determinista, que instrumenta as coisas para que Ele seja adorado, para que Ele seja glorificado, convenhamos, é crer num Deus muito cruel, né? E a informação é essa, tudo está acontecendo porque você não estava aqui. E Jesus está dando uma outra informação para essa casa. O Deus que vocês servem
é um Deus de choro, que sofre, que sente junto, que conhece as nossas crises, os nossos pavores, e chora junto conosco. Seria tão mais simples Jesus chegar e dizer: eu vou ressuscitar. Seria tão mais simples Jesus chegar na sua casa e dizer: eu vou resolver. Como nós oramos, como nós falamos aqui, Ele vai resolver, né? A gente não fala isso, a gente não prega. Ele vai resolver. Seria tão mais simples Jesus dizer isso: eu vou curar, eu vou ressuscitá-lo, eu vou fazer com que Lázaro retorne à vida. Mas Ele abre para o diálogo, Ele se abre para o choro, e um diálogo não naquilo que se pode ver, mas aquilo que não se pode, porque é fé, porque é crer, porque é se lançar completamente nesse choro aberto. Marta chora, Maria chora, Ele chora também. Entendendo? Marta chora, Maria chora e Ele chora. Se todos choram, Ele chora. Se a dor abrange toda a casa, a dor está nele também. Tem gente com muita oração, com muita fala, com muita pregação, mas pouco choro. Muito louvor, mas pouco choro. Pouca aproximação, pouca experiência como a de Atos dos Apóstolos. Tinham tudo em comum, viviam em comunidade, viviam em comunhão. Porque a gente diz que sente a dor do outro, mas não sente. A gente pergunta se está tudo bem, mas se ela começar a falar, usamos até as coisas sagradas para interromper a conversa. Eu vou orar por você. Ele poderia apenas chegar curando. Ele não viveu um teatro que impressionasse as pessoas. Ele não está fingindo. Não é uma peça teatral. Ele está sentindo a sua dor. Ele está sentindo os meses de desemprego. Ele está sentindo aquela informação de que o casamento chegará ao fim. Ele está chorando quando você pegou o diagnóstico que era cruel na sua casa. Chorou junto contigo. E a gente estanca o choro, passa o lenço. E ele vem nos ensinar que há momentos da vida que nos cabe somente esperar, aguardar. Antes de curar, é preciso amar. Antes de curar, é preciso amar. E até chorar, se preciso for. Mas é preciso amar. Antes de estender a mão, preciso amar. Se for projeto evangelístico, que vão nas favelas, nos lugares mais pobres, distribuem folhetos e vão embora. Não. Sempre falo com eles. A gente tem que sentir a dor. A gente precisa conviver. Não é lá e pintar a parede e ir embora, não. Antes de curar, antes de realizar o milagre, eu preciso chorar com o outro. Eu preciso sentir a dor do outro. Jesus chorou. Um Deus que que não se permite segurar o choro. Já entendeu um Deus assim? Um Deus poderosamente fraco, né? Que não se permite segurar o choro. Que não consegue segurar o choro diante da dor de uma família, um choro público. Perturbou-se com o drama daquela casa, perturba muito o drama que você está atravessando. Incomoda muito o mestre, a ponto dele chorar. Só que essa humanidade a gente não tem, a gente não compreende esse drama da morte, a dor de Marta, a dor de Maria. É a sua dor. E Ele chora contigo. Crer num Deus assim é muito mais leve, é
mais aconchegante. Mas Ele vai curar. Nós sabemos que Ele vai curar. Ele vai chamar Lázaro para fora, com certeza. Mas antes de realizar, é preciso chorar junto. É preciso entender a dor. Cremos num Deus que conhece a nossa dor. Cremos num Deus que não instrumentaliza as coisas para Ele ser adorado. Cremos num Deus que não provocou as coisas para que você venha buscá-lo. Cremos num Deus porque nos amou e nos ama com um amor que nos causa constrangimento. Longe de nós questionarmos onde Ele está. Saber que Marta chora, que Maria chora e que Ele chora também. Que Sérgio chora, que Felipe chora e que Ele chora também. Crê somente. Creia. A palavra de cura está se aproximando. A palavra de Lázaro vem para fora, está chegando a hora. Mas antes tem o choro, antes tem a abertura do coração, a abertura para o amor. Eu quero orar por você nessa manhã. Informar que tu serves a um Senhor, a um Deus que não finge, mas que ama, ponto de chorar contigo. Por que o Senhor não resolve, né? Está assim o seu coração. Por que o Senhor não resolve? Porque em nós adormece um pouco de Marta e um pouco de Maria. Se eu estivesse aqui, eu sei, vai ser no futuro, pouco me importa nesse sermão falar sobre isso. Eu não quero fazer. Estou me segurando para não falar. Mas te dizer exatamente isso. Choro. Por que o Senhor não resolve, então? Queridas, você que me ouve, se você ler o texto, você vai entender que Ele está resolvendo. Ele foi informado, ele demorou 2 dias a mais, então foram 4 para chegar. Ele está chegando, ele vai chegar. Você já está reclamando às vezes. Ele vai se compadecer, vai abrir, vai chorar junto contigo e daqui a pouco chegará a palavra derradeira, final. Lázaro vem para fora. Esse é um outro sermão, né? Lázaro vem para fora, fica para a semana que vem. Hoje, Jesus chorou e chora contigo. Creia num Deus assim, afeto. Inclua mais afeto nas suas relações. Mais choro, mais abraço, mais mão estendida, mais tudo que é bom, tudo que é puro. Inclua essas coisas. Deus triunfalista que o povo de Israel estava esperando, o Deus destruidor que ia empurrar, botar o Império Romano para fora, é um Deus que chora. Fique de pé, por gentileza. Bem que o Senhor poderia chegar curando, ia ser mais fácil para mim. Lembre-se disso. Antes de curar, é preciso chorar junto. Porque o Senhor vive. Cremos no amanhã. Porque o Senhor vive. Cremos que a provisão do Senhor chegará. Porque o Senhor vive. Cremos num Deus que se compadece de nós. Chora as nossas lágrimas, se coloca no nosso lugar, que vem visitar as nossas famílias quando todos choram, quando Marta chora, quando Maria chora, o Senhor chora conosco. Porque em alguns casos o Senhor perguntou à mulher: por que choras? Mas neste,
Em especial, o Senhor se envolveu no drama dessa casa. O Senhor se perturbou com essa morte, a ponto das pessoas ao redor anunciarem: olha como amava. Nós sentimos isso, Senhor. Sentimos que o Senhor nos ama. Muito obrigado por se compadecer de nós, por sentir as nossas dores e vivê-las, Pai. Derrame a Tua graça sobre nós nessa manhã. Derrame o Seu poder sobre quem está nessa igreja e quem nos ouve pela TV Betânia. Suas casas, suas famílias sejam abençoadas, que recebam a visita do Senhor nesse momento, informando que não está nada perdido, e mesmo que cheire mal, confiamos a Tua palavra, que o Senhor mesmo disse que se creres, verás a glória de Deus. Em breve ouviremos essa fala: Lázaro, vem para fora, vem viver a vida que eu tenho para você, vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Alguma coisa difícil para Deus?